Ok, galera, tudo bem com vocês? Bom, como aqui é o professor José Filho. Como eu tinha prometido, eu vou deixar aqui gravado, tá bom? Alguns exemplos para vocês e esse exemplo vai servir de modelo para vocês responderem a tarefa que está lá na aula número 2, tá bom? Na aula do dia 12. Então a nossa tarefa basicamente aqui é pegar uma função do segundo grau, tá bom? Escrito no formato geral, que é esse aqui, olha, ax ao quadrado mais bx mais c, e transformar ele num formato equivalente, que a gente chama de formato canônico ou forma canônica, tá bom? Que seria esse daqui, olha. Coloca assim, o a vezes, aqui tem o x menos um número que eu vou chamar aqui de h, ou chamar o x do vértice, vou chamar logo aqui, ó, x do vértice elevado ao quadrado mais o y do vértice aqui, certo? Então, quando a gente conseguir transformar essa função aqui desse formato para esse formato aqui, a gente consegue visualizar rapidinho aqui, olha, as coordenadas do x do vértice e as coordenadas do y do vértice, tá bom? Então a ideia é essa. Para isso a gente vai usar em primeira mão alguns exemplos onde esse a aqui, ó, é 1, tá bom? Onde o coeficiente a é 1, porque são os modelos mais fáceis, tá bom? E aí depois a gente vai aprofundando os modelos um pouquinho mais. Então vamos ver aqui o primeiro exemplo, tá bom? Exemplo número 1. Vamos escolher uma função qualquer aqui. X ao quadrado mais 4x menos 1, ok? Então suponha essa função aqui. Observe que eu escolhi aqui o segundo termo com o coeficiente b par, tá bom? Quando esse coeficiente b aqui é um número par, fica fácil de resolver também. Quando ele é ímpar, dá um pouquinho mais de trabalho, mas funciona também. Joinha? Então se liguem aqui comigo, porque essa função aqui precisa se transformar nesse formato aqui, tá bom? Então o segredo começa onde? O segredo começa vocês olhando para cá, para os dois primeiros termos dessa função, que é o x ao quadrado, no caso, mais o 4x. E a gente vai tentar visualizar ali, completar um quadrado. Como é que a gente completa um quadrado? Visualizando sempre o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui do ladinho a ideia do que é um quadrado. Se eu tiver assim um número x mais b ao quadrado, isso aqui, olha, a gente resolve assim, olha, o quadrado do primeiro termo, que ficaria assim, x ao quadrado, depois ficaria assim, mais esse 2 duas vezes o primeiro vezes o segundo, então ficaria assim, 2 vezes o b vezes o x, mais o quadrado do segundo, que seria o quadrado desse b aqui, ó, ou seja, seria o b elevado ao quadrado. Observe que a parte que está aqui no centro é sempre duas vezes um valor qualquer vezes o x. Ou seja, esse número que aparece aqui, no nosso caso o 4, ele foi dobrado, tá bom? Ele é o dobro do b. Olha aqui, ó, ele é o dobro do b. Então, para achar o valor do b, é só dividir esse 4 aqui por 2, tá bom? Então, desse termo aqui, 4x, eu vou entender que o b vale quanto? A metade do 4, que no caso seria 2. Portanto, a nossa função aqui, ela pode ser escrita assim, ó. Esses dois primeiros termos. É o x mais o b, mais o 2 no caso, né? X mais o 2 elevado ao quadrado, tá bom? Porque a gente quer completar um quadrado aqui. Bem, agora vamos pensar o seguinte. Esse x mais 2 elevado ao quadrado, eu ainda tenho aqui, olha, eu ainda tenho
um menos 1 que eu não usei, tá bom? Eu vou só colocar esse menos 1 bem aqui do ladinho, um pouquinho mais distante, para vocês compreenderem uma ideia. Se a gente desenvolver esse x mais 2 aqui ao quadrado, ele ficaria assim, olha, o quadrado do x ficaria x ao quadrado, mais 2 vezes o x vezes o 2 ficaria 4x. E agora o quadrado do 2 aqui, ó, o quadrado de 2 é 4. Pronto. Essa expressão aqui, ó, x ao quadrado mais 4x mais 4, está muito parecida com a nossa função que eu tinha aqui originalmente, tá vendo? Ó? Eu tenho x ao quadrado mais 4x, e aqui também tenho x ao quadrado mais 4x. A única diferença aqui é que agora me sobrou um menos 1 ali, e aqui eu tenho um 4, tá bom? Então, como é que eu posso fazer para deixar esse 4 aqui, tá bom? E esse menos 1 conciliados. Tá? Então, a ideia que eu deixei para vocês aí foi a seguinte. Esse 4 aqui não existia. Deixa eu colocar ele de cor diferente aqui. Ó. Esse 4 não existia. Então, qual é o segredo? Já que eu coloquei um 4 aí, eu preciso agora retirar esse 4. Então, eu colocaria assim, olha, eu coloquei o 4, mas também retiro ele. E aí eu vou colocar esse menos 1 aqui agora, bem pertinho desse menos 4, tá bom? Eu não tinha usado ele ainda. Veja só. Então, olha, esse pedacinho aqui, x ao quadrado mais 4x, era o que nós já tínhamos na função ali original aqui em cima. Esse 4 que está de verde, que eu destaquei de verde, foi o que eu precisei acrescentar para completar um quadrado. Porque eu acrescentei esse 4 verde, eu vou retirar ele, que seria esse menos 4 aqui, tá bom? E aqui eu coloquei aqui, foi um menos 4, seria menos 1, tá bom? Menos 1 aqui. Isso. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai só separar quem são os quadrados aqui, tá bom? Então o quadrado perfeito está aqui, olha. No x ao quadrado mais 4x mais 4 é um quadrado perfeito. Que ele é justamente esse que nós fizemos aqui em cima, tá bom? Então ficaria assim, olha, o x mais 2 elevado ao quadrado, e agora eu vou juntar esse carinha aqui, ó, menos 4 junto com menos 1 dá menos 5. É essa a estrutura que nós queríamos chegar, tá bom? Eu completei um quadrado, tá? Tem um quadrado completo aqui nesse primeiro termo e sobrou um número do lado de fora. Veja que era esse o formato que nós queríamos aqui, olha. Completar um quadrado aqui, ó. E deixar aparecer aqui o número do lado de fora, que era o y do vértice. Quem está aqui dentro do quadrado, perto do x, é o x do vértice. E quem está do lado de fora é o y do vértice. Vamos então localizar o vértice aqui agora. Vou colocar aqui na cor vermelhinha, tá bom? Então, dessa função aqui, olha, esse valor que está aqui é menos o x do vértice, certo? Menos o x do vértice, lá na fórmula menos. Então, se aqui está positivo, vocês vão pegar negativo. Se tiver negativo, vocês vão pegar positivo. Logo, o vértice vai ser quem? Quem é o x do nosso vértice aqui? É esse cara aqui, pegado sempre com o sinal trocado. Se ele está positivo, então vocês vão pegar ele aqui negativo. Quem é o y do vértice? É esse carinha inteiro aqui que está do lado de fora, ó. Então, esse é o y do vértice. No caso, vai ser quem aqui? O menos 5. Certo? Então, essa é uma função bastante legal. Assim, é uma opção bastante legal para a gente poder visualizar o vértice de uma função qualquer. Eu vou usar, então, aqui agora com vocês o GeoGebra, no caso. O GeoGebra ele é um programa bacana para poder mostrar para a gente aqui as funções de um modo muito legal, muito bom mesmo. Tá bom? Eu vou digitar aqui essa função que nós temos aqui, qual que é ela? Ó, deixa eu pegar ela aqui. X ao quadrado mais 4x menos 1. Tá bom? Então, vamos para a gente conferir se o vértice é mesmo menos 2 e 5. X ao quadrado mais 4x menos 1. Vamos pegar ele aqui. Colocar ele aqui na janela. Vou digitar aqui x ao quadrado
mais 4x menos 1. Pronto, olha aí. E o programa já traçou para nós aqui o gráfico da nossa função, tá vendo? Nós já temos o gráfico da função aqui. E eu vou pedir para vocês visualizarem que olha aqui, ó, o vértice aqui. Deixa eu colocar bem aqui um pontinho. Deixa eu achar aqui uma. Só fazer aqui um negocinho para vocês. Colocar um pouquinho maior. Deixar o tamanho da fonte aqui maiorzinho para vocês olharem direitinho. Deixar esses números do básico aqui em negrito. Ok, eu acho que assim fica mais fácil de vocês visualizarem, né? Pronto. Observem aqui, olha, que o vértice é esse pontinho aqui, bem no ponto aqui, ó. Esse pontinho A é o nosso vértice, tá bom? Então, o que acontece? Ele está realmente nas coordenadas menos 2 aqui do x e menos 5 do y, que era o que nós estávamos querendo mostrar, ok? Então aqui, ó, menos 2 do x e menos 5 do y. Então funcionou direitinho, tá bom? Então esse foi o primeiro exemplo que eu fiz aqui com vocês. Vamos fazer o segundo exemplo agora. Vamos colocar aqui o exemplo número 2. Vou fazer um agora com um valor ímpar, tá bom? Então vamos imaginar que eu tenho essa função aqui, olha. F de x é igual a, ainda deixando o coeficiente A número 1, então fica x ao quadrado menos, vou colocar aqui 5x, tá bom? Mais 3. Pronto. Vamos encontrar a forma canônica dessa função do segundo grau aí. A ideia é sempre a mesma, tentar completar um quadrado aqui usando os termos que nós já temos. No geral, o mais fácil é vocês pegarem esses dois do centro aqui e completar o quadrado, tá bom? Eu vou colocar o nome aqui, ó, completar o quadrado. Porque esses dois do centro aí, esses dois iniciais, já está bem direcionado para completar o quadrado dele, tá legal? Então vamos lá, vamos ver como é que funciona. Vou fazendo aqui para frente, ó. Pegando esses dois aí para completar o quadrado, eu sei que o primeiro pedaço do quadrado é o próprio x, certo? Porque aqui era x ao quadrado. Ó, vamos apagar isso aqui. Aqui era x ao quadrado, então eu vou ter aqui o próprio x. Se aqui o sinal é menos, ó, então o sinal aqui também vai ser menos. Falta eu descobrir quem é esse carinha que vai ficar aqui para ficar elevado ao quadrado, ó. Esse carinha que eu coloquei na interrogação é a metade do coeficiente do x, é a metade desse 5, ó. E como é que eu faço a metade de um 5? É o 5 dividido em 2, tá bom? Então metade é 5 meios. Então é isso que nós vamos colocar aqui no lugar dessa interrogação, certo? Então aqui a gente vai colocar aqui, ó, 5 meios. Olha, 5 meios. Esse 3 vai permanecer aqui, ó, tá? Nós não usamos ele. Tecnicamente eu completei um quadrado aqui, só que eu preciso ajustar essa função, tá bom? Como é que eu vou ajustar essa função aqui agora? Eu vou resolver esse quadrado aqui, olha, para poder descobrir o que foi que apareceu aqui que não existia, para que eu possa retirar. Vamos lá fazer. O quadrado do primeiro termo, então é o quadrado de x, vai ser x ao quadrado. Menos, ó, porque o sinal aqui é menos, então a gente vai usar o sinal aqui menos também. Menos 2 vezes o x vezes o 5 meio, que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ok? Então seria assim, olha, 2 vezes o x, aí depois vezes os 5 meios. Então é assim, olha, 2 vezes o x vezes os 5 meios. Aí mais agora o quadrado do segundo termo, tá bom? Então
Então a gente vai fazer agora o quadrado dos 5 meios. Vamos lá, fazendo o quadrado dos 5 meios aí. Qual é o quadrado de 5 meios? É 5 ao quadrado, que dá 25. Ó, vai dar 25. E 2 ao quadrado, que vai dar 4. Tá? Nesse formato aí, eu tenho agora o que? O meu quadrado completo. Tá bom? Porém, vamos visualizar aqui a resolução. Vou colocar esse mais 3 aqui agora, porque ele ainda continua, tá bom? Mais 3. Vamos multiplicar isso do meio. 2 vezes x dá 2x, 2x vezes 5 dá 10x, 10x dividido por 2 dá 5x, certo? Então isso aqui vai virar assim, ó. Vai ficar x ao quadrado menos 5x mais o 25 quartos mais o 3. Eu pergunto para vocês agora, comparando com a equação original que nós tínhamos aqui, ó, quem é que eu tenho que não existia aqui nessa função? Vamos visualizar. Vamos fazer aqui um checklist. Olha, eu tinha x ao quadrado. O x ao quadrado está aqui. Eu tinha o menos 5x. O menos 5x está aqui. Eu tinha o mais 3. O mais 3 está aqui. Quem é que eu tenho aqui agora que não tinha lá em cima na minha função original? É justamente esse 25 quartos aqui, ó. Eu não tinha esse 25 quartos. E se eu não tinha ele e eu coloquei, eu preciso retirar ele. Portanto, eu vou acrescentar aqui, olha, um menos 25 quartos, tá? Para a equação ficar a mesma equação que eu tinha lá. Eu coloquei 25 quartos, eu tiro 25 quartos. Agora sim eu posso completar o meu quadrado aqui e deixar ele bonitinho, tá bom? Essas partes que estão aqui, ó, esse que eu estou colocando dentro dos parênteses aqui é o quadrado perfeito, tá bom? Então ele vai ser quem? É o x menos os 5 meios que está ali em cima elevado ao quadrado, tá vendo? Esse aqui que eu já tinha resolvido ele aqui para vocês, ó, tá? Já tinha descoberto. Do lado de fora do parênteses, sobrou 3 menos 25 quartos. Eu vou escrever esse 3 considerando os quartos que existem no 3. Uma unidade tem 4 quartos. Tá? Por exemplo, se eu pegar aqui o número 1, uma unidade, se eu dividir em quartos, ele vai ter 4 quartos. Então, o número 2, 2 unidades vai ter 8 quartos e 3 unidades vai ter 12 quartos, certo? Então 3 vezes 4 vai dar 12. Então são 12 quartos, porque 12 dividido para 4 é mesmo 3, tá? Menos 25 quartos. Olha aí. Aí agora esses dois carinhas juntos vai gerar um número só, tá bom? 12 quartos menos 25 quartos vai dar quantos quartos aí? Enquanto você pensa, eu vou reescrever aqui. X menos 5 meios ao quadrado. Aí vamos ver se vai sobrar um resultado negativo ou positivo. O 25 é maior. Eu já sei que isso aqui vai dar quartos, tá vendo? Porque tudo aqui é quartos. 12 quartos menos 25 quartos. Eu vou tirar 12 de 25 e vai sobrar 13, né? Então vai sobrar menos 13 quartos. Pronto. Conseguimos colocar a nossa função no formato canônico. Certo? Esse é o formato canônico. Agora vamos localizar aqui a nossa... Vou colocar aqui a espessura. Beleza. Vamos localizar quem é o nosso vértice aqui. Aqui está o nosso x do vértice, ó. E aqui está o nosso y do vértice. Lembrando que no x do vértice, se tiver menos aqui, olha, eu vou pegar mais. Vamos localizar então o vértice, olha. Então, o vértice dessa nossa função vai ser um ponto onde a coordenada x vai ser 5 meios e a coordenada y vai ser menos 13 quartos. Certo? Então, olha só, 5 meios e 13 quartos. Vamos visualizar, lembrando que esses 5 meios aqui e 13 quartos
eles podem ser números decimais, tá bom? Então, se eu pegar aqui uma calculadora e for dividir o 5 para 2, por exemplo, vocês vão encontrar 2,5. Deixa eu só colocar aqui. Então, é a mesma coisa que tivesse assim, 2,5. E o outro 13 dividido para 4 seria quanto aqui, olha? 13 dividido para 4 vai dar 3,25. Ó, 3,25. Estou fazendo isso para a gente poder tirar a prova ali no GeoGebra, tá bom? Então agora a gente vai colocar essa função ali no GeoGebra, ó, x ao quadrado menos 5x mais 3. Vamos ver como é que vai ficar. Ó. X ao quadrado menos 5x mais 3. X ao quadrado menos 5x mais 3. Olha o que como ela ficou aqui. Ela é essa azulzinha. Deixa eu fechar essa verde e deixar a azul apenas. Deixa ela bem gordinha aqui. O nosso ponto A agora, que é o vértice, tá bom? Então, nosso vértice agora vai ser aonde? Vamos colocar bem aqui. Seria o ponto B, mais ou menos. Deixa eu excluir isso daqui. Então, o ponto B seria o vértice aqui embaixo, certo? Observe que se nós formos expandindo isso daqui, a gente vai percebendo, olha, que o B, deixa eu, aqui, ó, o B está na posição do 2,5, tá vendo? Que era o valor que a gente esperava ter encontrado aqui, tá vendo? O 2,5 aqui. E o Y do vértice vai estar onde? Mais ou menos em qual direção? Deixa eu colocar uma linha paralela bem aqui, passando pelo ponto B e aqui nos eixos. Deixa eu trazer de volta aqui. Vou fazer uma reta paralela passando por B em relação ao eixo. Isso. Vou colocar aqui uma tracejadinha para a gente poder só visualizar onde ela vai passar aqui em cima do eixo Y, tá bom? Olha, é esperado que a coordenada Y seja 3,25. Eu já estou no 3,2. Vamos acompanhar essa linhazinha tracejada que está passando em cima do vértice ali, para acompanhar ela aqui, ó. 3,3, 3,25, tá vendo? Ó? Ela ficou bem aqui, ó, em cima do 3,25, como a gente gostaria que fosse. Realmente é verdade, tá bom? Então o cálculo está adequado, está correto, tá bom? Beleza, então aqui já temos o nosso segundo exemplo. Vamos ver aqui mais um exemplo agora, quando eu não tenho, deixa eu colocar aqui, vamos para uma próxima página aqui. Beleza, vamos fazer mais um exemplo que eu acho que vai ser suficiente para vocês, quando o coeficiente A não for 1, beleza? Então vamos pegar agora essa função bem aqui, ó. É o exemplo número 3 já, né? Ó, exemplo número 3. Imagina que eu tenho a função que seja assim, olha, 2x ao quadrado mais 8x menos 5. Ó, vamos ver que raio de vértice vai aparecer aqui. Eu inventei a função agora, não está planejado, então pode dar decimal, pode dar fração, pode dar inteiro, mas vai dar alguma coisa. Bom, quando o coeficiente A não é 1, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que deixar o coeficiente A virar 1, tá bom? Porque para ficar fácil no quadrado perfeito, a gente tem que transformar esse coeficiente A em 1. Então, nesse caso, olhem bem o que eu estou dizendo para vocês. Nesse caso, quando o coeficiente A não for 1, a gente tem que colocar ele em evidência, tá bom? Então, eu vou colocar bem assim, olha. Evidenciando
o coeficiente A. O coeficiente A, tá bom? Como é que faz para colocar em evidência? Quando aparecer tudo que for múltiplo, por exemplo, 2 e 8, o 8 é múltiplo de 2, fica fácil de evidenciar. Então, se eu colocar o 2 em evidência, fica assim, ó, 2 vezes, aí o que sobrar ali eu vou colocar dentro dos parênteses. Eu tinha 2x ao quadrado, separei o fator 2 aqui para fora. Então, quem é que sobra aqui para dentro dos parênteses? Só o x ao quadrado, certo? Bom, esse 8, se eu estou separando um fator 2, basta a gente lembrar que o 8 é 2 vezes o 4, tá vendo? Então, eu tirei o fator 2 para fora da evidência, sobrou aqui então o fator 4x, tá? Porque 8x é a mesma coisa que 2 vezes 4 vezes x, tá bom? Aí, olha o que acontece aqui. Eu já fiz o processo de separar o coeficiente que estava no x aqui, olha, já deixei do lado de fora na evidência, para que dentro dos parênteses só sobre aquilo que realmente importa para a gente completar o quadrado. Beleza? Sendo assim, como é que a gente vai proceder agora? A gente vai completar o quadrado aqui dentro, ó. Joia? Então, nós vamos completar. Me ajuda aí a completar. Então, a função vai ficar assim agora. Ó. Função de x vai ser 2 vezes. Vocês já dão conta de completar quadrados. Então, o quadrado do primeiro já está aqui. 2 vezes o primeiro pelo segundo já está aqui. Falta colocar o quadrado do segundo número. Falta colocar aqui aquele b ao quadrado aqui, tá vendo? É isso que está faltando bem aqui. Mas quem é o meu b? O b é a metade do coeficiente do x, tá? Lembra bem disso, nunca se esqueçam, tá bom? Então, o b é a metade desse coeficiente aqui do x, ó. Então, nesse caso aí, quem é o meu b? É 2, tá? Então, isso aqui vai me garantir que o b é 2. Só que eu tenho que colocar aqui o 2 ao quadrado, porque é o b ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui o 2 ao quadrado, tá? Porque aí completa o quadrado. Tá? Então, 2 ao quadrado é 4. Pronto, completei o quadrado. E do lado de fora tem o nosso quem? O nosso 5. Tá bom? Joia. Em teoria, já está completo o quadrado aqui. Beleza? Já está completo. Só que agora eu preciso fazer o seguinte. Esse 2 está multiplicando tudo que está aqui dentro, ó. O 2 vai multiplicar tudo que está aqui dentro. Então, eu vou fazer isso com vocês aqui para a gente poder analisar ali e verificar o que eu tenho e o que eu coloquei. Era o 2 vezes x ao quadrado, vai dar 2x ao quadrado. O 2 vezes o 4x vai dar 8x. E o 2 vezes 4 agora vai dar aqui 8. E aquele 5 que estava ali continua aqui. Vamos fazer aquele processo de visualizar o que eu tinha e o que eu não tenho agora? Tá bom? Vamos diminuir um pouco o zoom aqui para ficar melhor. Aí. Bem, deixa eu ver se eu consigo fazer um negocinho bem aqui. Tirar aqui esse... isso. Tirei aqui. Pronto, eu creio que vai ficar legal agora. Vamos fazer agora um checklist, tá bom? Olha, lá na original eu tinha 2x ao quadrado, tá aqui ele. Aqui no meu desenvolvimento eu tenho 2x ao quadrado. Eu tinha mais 8x, tá aqui o mais 8x. Eu tinha o menos 5, eu tenho aqui o menos 5. Quem é que não tem aqui em cima que apareceu aqui embaixo? Foi esse mais 8. Então, é ele que eu tenho que retirar. Eu tenho que simbolizar a retirada dele. Então, eu vou retirar o 8, tá bom? Eu coloquei 8 aqui, ó. Então, eu retiro o 8 aqui. Beleza? Então, essa é a ideia. Pronto. Então, corrigido o que estava faltando, a gente vai só voltar aqui agora, olha. Deixa eu organizar aqui. Essa parte aqui, meus amores, ó. Deixa eu colocar aqui numa corzinha vermelha.
essa parte aqui que eu fiz com vocês foi só para mostrar quem era que a gente precisava retirar, tá bom? Então vamos reescrever a nossa função. Vou até reescrever ela aqui de vermelho para ficar melhorzinho. A nossa função agora, escrito na forma canônica, vai ser, olha, duas vezes, isso que está aqui dentro dos parênteses é um quadrado perfeito agora. Que quadrado é esse? É o x mais o 2 elevado ao quadrado, tá? Lembra por que desse 2 aqui? Tá? Porque ele é a metade desse 4 que tinha ali, tá bom? Joia, então eu peguei isso daqui e já organizei até aqui nesse 8, tá bom? Então até aqui nesse 8 foi o que eu já coloquei aqui. Falta colocar aqui agora esse menos 5 junto com menos 8, que no caso vai ser o que? Menos 13. Pronto. Aqui está a forma canônica que nós estávamos procurando. Posso então retirar agora o vértice. Tá? Então o vértice vai ser quem? Quem é o x do vértice? É o oposto desse 2 aqui. Então no caso é menos 2. Quem é o y do vértice? É esse menos 13. Ó. Então essa nossa função vai ser... vai ter vértice no menos 2 e menos 13. Vamos verificar se é verdade. Vamos chamar o GeoGebra aqui e colocar a função. Ó. Qual era a função? 2x ao quadrado mais 8x menos 5. Me ajuda a lembrar aí. 2x ao quadrado mais 8x menos 5. Então, 2x ao quadrado mais 8x menos 5. Vamos ver onde é que ela vai aparecer aqui. Vamos colocar ela aqui de vermelho. Deixar ela bem gordinha aqui. Pronto, vou apagar essa azul. Vamos diminuir o zoom aqui um pouco. Olha aqui. Tirar esse ponto B, tirar esse ponto A aqui. Tirar essa linha. Bom, dá para perceber claramente aqui, se eu exibir a malha aqui, ó, dá para perceber que o vértice é esse pontinho bem aqui, tá? Vamos colocar um ponto aqui em cima. Ó, o vértice é o ponto C. Pronto. Observe que o ponto C, deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui, tá aqui. Quais são as coordenadas dele? Ó, o ponto C, a coordenada é menos 2 e a coordenada daqui é menos 13. Tá vendo? Então o vértice deu certinho mesmo como a gente queria. Menos 2 e menos 13. Bacana? Bom, pessoal, então eu espero que isso aqui ajude vocês a encontrarem as coordenadas do vértice bem de um jeito diferente. É lógico, tá bom? Lógico que vocês conseguem encontrar as coordenadas do vértice também de um jeito bem diferente, né? Usando a fórmula do vértice. Então eu vou só refrisar ela aqui, 2x ao quadrado mais 8x menos 5. Ó, se eu tivesse essa função aqui, 2x ao quadrado mais 8x menos 5, aí eu posso separar aqui, quem é o valor do A? É o 2, né? Que é o valor que está aqui multiplicando o x ao quadrado. Quem é o valor do B? É o 8, tá bom? Então o valor do B é 8 e o valor do C é menos 5. Perdão. Vocês podem encontrar o vértice usando a fórmula do vértice. Caso vocês se lembrem, é menos o B dividido por 2A e menos o delta dividido por 4A. Onde esse delta aqui, a fórmula dele é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então você pode usar isso aqui também se quiser, ó. Então menos, quem é o valor do B? É 8. Então vamos colocar aqui, seria menos 8 dividido por quanto? 2 vezes o A. Quem é o A? É 2. Então é 2 vezes 2. E aqui ficaria menos o valor do delta. Quem é o delta agora? Vou colocar aqui a fórmula do delta.
que é o b ao quadrado, então vai ficar 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 5. Tudo isso aqui dividido por quanto? Por 4 vezes o a, que é 2. Observe que aqui também vocês vão fazer as continhas, tá bom? Vocês só vão descobrir qual é o jeito mais fácil que você vai achar. Vamos então finalizar os cálculos numéricos aqui agora. Aqui embaixo, 2 vezes 2 é 4, então fica menos 8 dividido para 4, que no caso é mesmo menos 2. Aqui vai ficar, deixa eu fazer um pouquinho mais aqui, porque o cálculo é um pouquinho maior, então 4 vezes 2 dá 8, e aqui fica menos quanto? 8 ao quadrado é 64, então aqui fica 64, esse menos vezes esse menos do 5 vai virar mais, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40, ó. Então o vértice vai ser menos 2, 64 mais 40 dá 104. Então fica menos 104 dividido por 8. Falta só fazer essa divisão agora de 104 para 8. Vamos lá. Vértice vai ser menos 2. Fazendo essa continha aqui, 104 dividido para 8. Vou pegar 10 para 8, vai dar 1. 1 vezes 8 é 8, para 10 sobra 2, abaixo 4, 24 para 8 vai dar 3, 3 vezes 8, 24, não sobra nada, então ficou 13. Como o 104 era negativo, então fica menos 13. Pronto, viram? Ó, chegamos no mesmo valor para o vértice, só que por um caminho diferente. Agora eu quero que vocês avaliem e descubram aí qual que vocês acham que é mais fácil para vocês, tá bom? Então eu vou deixar até separadinho aqui, olha, na mesma folha aqui os dois exemplos, um usando a coordenada do vértice, tá bom? E outro usando a forma canônica, tá aqui. O exemplo aqui de cima e o exemplo aqui de baixo. Observe que o exemplo de completar quadrados, ele é menor, se você faz menos cálculo do que usando as coordenadas do vértice, tá bom? Por isso eu apresentei para vocês aqui, porque quando vocês pegarem o jeito, vocês vão conseguir fazer com muito mais rapidez do que usando a coordenada do vértice, a fórmula do vértice, tá bom? Mas fica aí a dica, vocês usem aquilo que vocês acharem mais fácil, tá bom? Aquilo que apaixonar mais vocês, tá bom? Um abraço, espero estar contribuindo muito, né, para o desenvolvimento acadêmico de cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe a todos.